Você confia na sua família porque te ensinaram que sangue é mais forte que tudo, que família é sagrada, que seus pais, seus irmãos, seus parentes sempre vão querer o melhor para você. Maquiavel observou algo que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Sua família pode ser a maior barreira entre você e o sucesso. E o pior, eles vão destruir seus sonhos em nome do amor. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Maquiavel não escreveu isso diretamente sobre família, mas ele observou um padrão nos príncipes que falhavam. Eles mantinham conselheiros próximos por lealdade emocional, não por competência. Eles confiavam em pessoas pelo simples fato de serem do mesmo sangue. E isso custava reinos inteiros. Troca príncipe por você e reino por sua vida. O padrão é exatamente o mesmo. Sua família foi programada para te manter pequeno. Não por maldade, mas porque seu crescimento expõe as escolhas que eles fizeram. Quando você decide construir um negócio, sua mãe te lembra dos riscos. Quando você quer sair da cidade, seu pai te fala sobre segurança. Quando você investe em você mesmo, seus irmãos te chamam de egoísta. Tudo isso embrulhado em preocupação, em amor, em cuidado. Mas Maquiavel te diria: cuidado com quem te ama a ponto de te manter na gaiola. Porque existe um tipo de amor que aprisiona, um tipo de cuidado que paralisa, um tipo de preocupação que mata sonhos antes mesmo deles nascerem. Pensa comigo. Quantas vezes você teve uma ideia e a primeira coisa que fez foi contar para sua família? E o que aconteceu? Eles levantaram 1000 problemas, 1000 razões pelas quais não vai dar certo, 1000 histórias de pessoas que tentaram e falharam. E você, querendo a aprovação deles, desistiu antes mesmo de começar. Maquiavel observou que os grandes conquistadores tinham algo em comum. Eles não pediam permissão. Eles não buscavam a aprovação dos que estavam confortáveis onde estavam, porque eles entendiam uma verdade brutal da natureza humana. Pessoas confortáveis têm medo de quem ousa. Sua família está confortável. Eles construíram uma vida dentro de certos limites, dentro de certas regras. E quando você decide romper esses limites, você não está apenas mudando sua vida. Você está questionando as escolhas deles. Você está dizendo sem palavras que existe outra forma de viver. E isso aterroriza. Então eles reagem, não com hostilidade aberta. Isso seria fácil de identificar. Eles reagem com sutileza, com comentários aparentemente inocentes, com perguntas carregadas, com aquele olhar de decepção quando você menciona seus planos. Tudo isso vai minando sua confiança gota por gota, até você começar a duvidar de si mesmo. Maquiavel chamaria isso de sabotagem velada, o tipo mais perigoso, porque vem de pessoas que você ama, pessoas que você acredita que querem seu bem. E por isso você baixa a guarda, você aceita as críticas, você internaliza as dúvidas, você começa a acreditar que talvez eles estejam certos. Vamos falar sobre a dinâmica real que acontece. Você anuncia que vai largar o emprego estável para empreender. Sua mãe fica em silêncio. Aquele silêncio pesado, cheio de desaprovação. Seu pai suspira e fala sobre responsabilidade. Seu irmão faz uma piada sobre você estar tendo crise de meia-idade. E pronto. Em menos de 5 minutos, sua decisão que levou meses para amadurecer foi demolida. Maquiavel te diria: eles não estão protegendo você. Eles estão protegendo a imagem que tem de você. Porque se você mudar, se você crescer, se você se tornar alguém maior do que eles imaginaram, toda a dinâmica familiar muda. E mudança assusta, principalmente quem está acomodado. Aqui está o que ninguém te conta. Existe um contrato social invisível na família. Cada um tem um papel. O bem-sucedido, o problemático, o responsável,
o sonhador. E quando você tenta sair do seu papel, o sistema inteiro entra em pânico. Porque você está quebrando o equilíbrio. Você está forçando todo mundo a se reposicionar. Se você sempre foi o que precisava de ajuda e de repente você se torna independente, quem vai precisar ser ajudado agora? Se você sempre foi o irresponsável e de repente você constrói um império, como fica a narrativa deles sobre você? Eles construíram uma identidade em cima do seu fracasso. E seu sucesso destrói essa identidade. Maquiavel observou isso em cortes reais. Irmãos que traíam irmãos pelo trono. Pais que sabotavam filhos com medo de perder poder. Familiares que preferiam ver o reino cair do que ver alguém mais jovem brilhar. E antes que você pense que isso é extremo demais, olha para sua própria família com honestidade. Quantas vezes alguém da sua família comemorou de verdade uma conquista sua? Quantas vezes você sentiu genuína alegria vindo deles quando você anunciou algo bom? Agora compara com quantas vezes eles te lembraram dos seus fracassos, dos seus erros, das vezes que você tentou e não deu certo. A proporção te diz tudo. Existe uma frase que Maquiavel adoraria: inveja não avisa que é inveja. Ela vem disfarçada de preocupação, de realismo, de experiência de vida. Seu tio que nunca saiu da cidade te dando conselhos sobre empreender em outro estado. Sua tia que nunca investiu R$1 te falando sobre riscos financeiros. Seu primo que desistiu dos sonhos dele te alertando para você não cometer os mesmos erros. Mas olha o padrão. Quem está te dando conselho? Pessoas que chegaram onde você quer chegar? Ou pessoas que estão exatamente onde você não quer ficar? Maquiavel te diria: nunca aceite conselhos de quem não pagou o preço que você está disposto a pagar. A verdade mais brutal é essa. Sua família te ama dentro dos limites do que eles entendem. E se você quer ir além desses limites, você vai ter que fazer isso sozinho. Você vai ter que estar disposto a ser mal interpretado, a ser chamado de arrogante, a ser acusado de achar que é melhor que todo mundo. Maquiavel escreveu que o príncipe precisa estar disposto a ser odiado por fazer o que é necessário. No contexto familiar, isso significa estar disposto a decepcionar as pessoas que você ama para não decepcionar a si mesmo. Significa escolher seu futuro em vez de manter a paz no almoço de domingo. E aqui está onde a maioria falha. Eles não aguentam a pressão. Eles não suportam o olhar de decepção. Eles não conseguem lidar com o afastamento emocional que vem quando você para de seguir o script que escreveram para você. Então eles voltam. Eles desistem dos sonhos. Eles se conformam. Tudo para manter a harmonia familiar. Maquiavel chamaria isso de fraqueza fatal, porque você está trocando décadas de potencial realizado por momentos de aprovação temporária. Você está vendendo seu futuro pelo conforto de não ser questionado no presente. Vamos ser claros sobre uma coisa. Isso não significa que você precisa cortar sua família da sua vida. Maquiavel não estava pregando isolamento. Ele estava pregando discernimento. Saber quem consultar sobre o quê. Saber de quem aceitar opinião. Saber quando falar e quando calar. Se você quer construir um negócio, você fala com quem construiu negócios. Se você quer investir, você fala com quem investe. Se você quer mudar de vida, você fala com quem mudou. Sua família pode continuar na sua vida, mas não como conselheiros estratégicos. Eles não têm qualificação para isso. E sabe o que é interessante? Quando você para de pedir aprovação e apenas executa, a dinâmica muda. Quando você para de anunciar planos e começa a apresentar resultados, o discurso deles muda. Porque é fácil criticar uma ideia. É difícil criticar um resultado concreto. Maquiavel diria: mostre através de ações, não de palavras, porque palavras são promessas que sua família já viu você quebrar. Mas resultados são evidências que nem a inveja consegue negar completamente. Tem outra camada nisso tudo que é ainda mais sinistra.
Sua família conhece seus pontos fracos. Eles sabem exatamente onde apertar para te fazer duvidar. Eles sabem quais memórias trazer à tona para te paralisar. Eles têm décadas de munição sobre você. E muitas vezes eles usam isso inconscientemente. Aquele comentário sobre quando você falhou naquilo aos 15 anos. Aquela referência ao seu ex que eles adoravam. Aquela comparação com seu primo que está tão bem. Tudo isso são facas emocionais que eles enfinam sem perceber que estão fazendo. Ou pior, percebendo perfeitamente. Maquiavel te diria que o inimigo mais perigoso é aquele que conhece suas fraquezas. E ninguém conhece suas fraquezas melhor que sua família. Eles estavam lá quando você as desenvolveu. Eles viram você falhar. Eles viram você quebrar. E parte deles sempre vai te ver como aquela versão, não como quem você está se tornando. Então qual é a solução? Maquiavel responderia: proteja suas ambições como protegeria segredos de Estado. Não por paranoia, mas por estratégia. Porque nem todo mundo precisa saber seus planos. Nem todo mundo merece acesso aos seus sonhos. E definitivamente nem todo mundo da sua família está qualificado para opinar sobre seu futuro. Existe uma solidão que vem com crescimento. Uma solidão que Maquiavel conhecia bem. Porque quando você decide trilhar um caminho que sua família não entende, você anda sozinho por um tempo. E esse tempo testa sua convicção. Testa se você realmente acredita no que está fazendo ou se estava apenas buscando validação externa. A maioria desiste nessa fase. Porque a solidão pesa. Porque ser mal compreendido pela sua própria família dói de uma forma que poucas coisas doem. Então eles voltam. Eles se desculpam por ter sonhado grande. Eles aceitam o lugar que sempre foi deles. E passam o resto da vida se perguntando: e se? Maquiavel diria que essa é a morte mais triste. Não a morte física, mas a morte do potencial. Morrer sem nunca ter descoberto até onde você poderia chegar porque você não teve coragem de decepcionar as pessoas que você ama. Mas tem o outro lado. Tem os que seguem em frente, os que aguentam a pressão, os que suportam ser o assunto das conversas familiares, os que aceitam ser o diferente, o estranho, o que acha que é melhor que todo mundo. E sabe o que acontece? Eventualmente os resultados falam. Eventualmente sua família para de criticar e começa a pedir conselhos. Eventualmente você se torna a prova viva de que eles estavam errados. E aí acontece algo engraçado. Eles reescrevem a história. De repente eles sempre acreditaram em você. De repente eles sempre souberam que você ia conseguir. Maquiavel riria disso. Porque ele sabia que os humanos reescrevem a história para se colocarem sempre do lado vencedor. Sua família não vai admitir que tentou te segurar. Eles vão dizer que estavam te testando, que queriam ter certeza de que você estava realmente comprometido. Deixa eles reescreverem. Porque no final, o que importa não é o reconhecimento deles. O que importa é que você não deixou que o medo deles se tornasse o seu limite. Que você não permitiu que a pequenez deles definisse o tamanho dos seus sonhos. Maquiavel diria: sua família pode ser seu maior inimigo, mas apenas se você der a eles esse poder. Apenas se você continuar buscando aprovação onde não existe capacidade de compreensão. Apenas se você insistir em pedir bênção para uma jornada que eles nunca tiveram coragem de fazer. No final, a escolha é sua. Você pode ter a aprovação da sua família ou pode ter a vida que você sempre quis. Na maioria das vezes, você não pode ter os dois. Pelo menos não no começo. E essa é a verdade que ninguém te conta. Essa é a verdade que Maquiavel sabia. Essa é a verdade que pode libertar você ou aprisionar você pelo resto da vida.